Olá, pessoal! Eu gostaria de agradecer à primeira jornada de botânica da UFRPE a oportunidade de apresentar para vocês a palestra intitulada Caracterização e Seleção de Plantas Ornamentais. Eu me chamo Vivian Lodge, sou agrônoma, tenho mestrado em entomologia e doutorado em botânica, área de concentração de melhoramento. Sou professora de floricultura, paisagismo e plantas ornamentais do curso de graduação de agronomia e vice-coordenadora do Programa de Melhoramento Genético de Plantas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A América do Sul dispõe de inúmeras espécies nativas passíveis de uso na floricultura como plantas ornamentais. Inúmeras dessas espécies já são utilizadas no mercado internacional, como o Caladium, a Lantana camará e a Tillandsia. Entre as plantas nativas em cultivo e comercialização no Brasil, a gente pode citar que a Terra Viva ela possui mais de 45 materiais que ela explora comercialmente, a Floriza mais de 138 materiais diferentes e o Velling Olambra chega a comercializar mais de 38 espécies diferentes de plantas nativas do Brasil. Um exemplo interessante de uma planta nativa que já é comercializada como planta em vaso é o gênero Ipeastrum. Então, várias variedades desse Ipeastrum já são comercializados por várias empresas no mundo inteiro. E a gente pode encontrar ainda algumas espécies nativas que, devido à exploração imobiliária ou então à agricultura, elas estão desaparecendo do nosso ambiente. Então, essa foto, vocês podem visualizar esse Ipeastrum no litoral de Pernambuco e que se mantém principalmente em áreas que ainda não foram construídas, não tem exploração imobiliária. Mas então, por que introduzir espécies nativas? Uma das primeiras pessoas a introduzir as plantas nativas no paisagismo foi Roberto Burle Marx, paisagista conhecido mundialmente, que é brasileiro, que visitava ambientes naturais, ecossistemas, observava como a vegetação se distribuía, que ambientes elas gostavam de se desenvolver, coletava essas plantas e passou a utilizar elas em projetos de paisagismo. Hoje, a coleção de plantas coletada por eles, a gente pode ainda observar no sítio dele, no Rio de Janeiro, chamado Sítio Roberto Burle Marx. E ele foi um dos primeiros a utilizar as helicônias no paisagismo. A partir então do uso das helicônias em jardins, no paisagismo, despertou o interesse de se ter as helicônias como flores de corte. E aí uma série de produtores começou a adquirir espécies diferentes de helicônias para cultivar e utilizar as inflorescências para corte. As helicônias, elas pertencem à ordem Zidiberalis. A família Heliconiaceae, ela tem mais de 200 espécies diferentes. E essas espécies, então, como vocês podem observar nas fotos, elas têm inflorescências com características bem diferentes, tamanhos que vão desde pequena, média, grandes. As inflorescências, elas são eretas ou são pendentes. As brácteas, elas são dispostas em um plano ou vários planos. E apresentam colorações que variam desde o laranja ao rosa, ao vermelho. Algumas apresentam pilosidade e outras apresentam até uma serosidade. E aí esses produtores tinham essa variedade toda de material, mas muitos deles não eram adequados como flores de corte. Mas, e aí muitos produtores começaram a perceber que eles estavam deixando de ser produtores, e eram colecionadores. Então, observando essa questão, essa dificuldade dos produtores, se conseguiu doação desses materiais, dos produtores, e se criou a coleção de helicônias da UFRPE, com mais de 52 genótipos diferentes. E nessa coleção foi realizada a caracterização morfológica e agronômica para seleção de espécies para flor de corte. E foi observado uma série de características como quantidade de hastes emitidas por torceira, a produtividade, quais eram as condições ideais de cultivo, se céu aberto ou sobre telado, ou o sistema de irrigação por aspersão alta ou aspersão baixa, qual era o manejo mais interessante a ser adotado. Foram tomadas uma série de medidas das plantas, como projeção da parte aérea, altura da planta,
como se desenvolvia os perfilhos, a distribuição, se era mais próximo, formando uma planta tipo tufo, ou mais alastrada, formando uma planta mais aberta. E também foi possível observar se a produção era anual ou sazonal. Também se objetivou avaliar a melhor forma de propagação. Então, as helicônias, elas produzem sementes, mas as sementes demoram muito tempo para germinar. E aí, a professora Cláudia Ulisses, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, desenvolveu um trabalho de cultivo de embriões de helicônias. E também foi um trabalho de dissertação da nossa saudosa Silvaninha, outra aluna nossa da universidade. Mas se viu que no caso de produção comercial, é mais interessante fazer a propagação vegetativa por rizomas, uma vez que mantém a característica das plantas mães e a propagação é muito mais rápida, otimizando então o processo de obtenção de novas plantas. Uma questão interessante que a gente observou também é que, como a gente acompanhava todos os perfilhos emitidos por toceira, a gente pôde observar que haviam muitas espécies e também cultivares de uma mesma espécie que muitos dos perfilhos emitidos eles não vingavam ou não emitiam inflorescências. Há algum motivo que a gente não descobriu bem, se era algum dano na gema apical, como aparece na foto, ou se a planta não havia algum fator ambiental que induzisse ela a diferenciar da fase vegetativa para a fase reprodutiva, então emitindo uma inflorescência, né, terminal, fazer com que essas plantas não emitissem então inflorescências, ficassem só no estágio vegetativo. E se viu então que haviam variedades que chegavam a 56% dos perfilhos emitirem inflorescências e outros só 10% dos perfilhos finalizavam, né, ultimavam em inflorescências. E nisso o próprio produtor observou essa questão porque ele dizia que haviam plantas que não emitiam tantas inflorescências e outras plantas que eram mais produtivas e também fez um processo seletivo por conta própria. Para a flor de corte, a gente considerou que o mais interessante eram cultivares que não apresentassem peso muito elevado das hastes florais, um tamanho que permitisse facilitasse a embalagem, que coubesse dentro das caixas, porque há helicônias que chegam a ter 40, 50 centímetros de largura e comprimento mais de meio metro para mais, né? E o principal, que elas apresentassem durabilidade pós-colheita acima de 10 dias, para permitir assim que houvesse a colheita, a comercialização, a oferta no ponto de venda, a compra pelo consumidor e a permanência dessa flor por pelo menos 7 dias, no mínimo, com qualidade visual no consumidor final. Outra característica que consideramos importante é a ausência de odor nas inflorescências, nas brácteas das inflorescências, e também menor presença de insetos. A bráctea, ela funciona como uma calha e mantém a água ali, e isso favorece a existência de insetos aquáticos nesse ambiente aquático aéreo. E isso acarreta, então, que aquela água não fique e aquelas flores não fiquem com um cheiro muito agradável, sendo necessário fazer essa remoção dessas partes florais, principalmente numa helicônia da espécie chamada Heliconia biae. Esse processo é extremamente trabalhoso e acarreta uma mão de obra capacitada para isso, para não causar dano nas brácteas. Então, se procura variedades, né, espécies e cultivares que não exijam esse manejo pós-colheita e que também não favoreçam a presença de insetos. Outra questão observada foi a durabilidade das inflorescências sob refrigeração. As flores tropicais, elas não suportam ser armazenadas a baixa temperatura como você armazena as flores temperadas. Então, se observou que as helicônias elas não podem ser armazenadas a menos
de 12 graus, senão acarreta injúria por frio, que são justamente essas fotos embaixo. Essa injúria por frio pode ser esse bronzeamento ou então um escurecimento do tecido da planta devido a esse dano acarretado pela baixa temperatura. Então, se observou qual era a durabilidade e a temperatura de armazenamento quando mantida sob refrigeração e seleção de espécies que apresentavam maior durabilidade, mesmo sendo mantidas sob refrigeração. Outro trabalho que desenvolvemos em parceria com produtores, uma produtora da Fazenda Mumbeca chamada Maria do Carmo Ferraz Teixeira, foi que ela nos passou todos os critérios que ela adotou para selecionar as helicônias que ela utilizava como flores de corte aqui em Pernambuco. Então a gente realizou um trabalho chamado Seleção On-Farm de helicônias para flores de corte aqui em Pernambuco. E ela então adotou vários critérios de seleção e classificou eles como extremamente importantes e moderadamente importantes. Então o que ela considerou como extremamente importante foi que a variedade selecionada tinha que apresentar produção ao longo do ano todo, uma boa aceitação do mercado como flor de corte, uma boa durabilidade pós-colheita, uma produção no período de baixa produtividade, que aqui em Pernambuco é observado em maio a julho. Então, deveria apresentar uma boa produção nesses meses em que outras apresentam redução de produção. Considerou como intermediariamente importante que a planta exija baixa manutenção e que atinja um bom preço no mercado. E como importante, mas não tão importante, a questão da facilidade de empacotar, que a planta não apresente um peso muito elevado, nem seja muito grande, e que a inflorescência tenha características de ser diferente e por isso então atrativa. A questão do peso é porque muitas dessas helicônias elas são transportadas em caixas e via aérea para São Paulo e para outros estados do Brasil e também para exportação. E como é por via aérea, esse custo esse valor do peso, né, cobrado pelo peso, interfere muito no valor final do produto. Então, entre as espécies selecionadas, estão várias cultivares do híbrido de Heliconia psittacorum com Heliconia spaticicinata. Então, são plantas de porte um pouco menor, né, inflorescências menores, e que apresentam a produção ao longo do ano todo, não apresentam sazonalidade, têm uma ótima aceitação de mercado, uma boa durabilidade pós-colheita e mantém então essa produção mesmo nos períodos de baixa produtividade. Outra helicônia selecionada foi a Heliconia biae e as cultivares Lobster Claw, Peach Pink e Chocolate. Elas também apresentam produção ao longo do ano todo, uma boa aceitação de mercado, uma boa durabilidade pós-colheita e devido às colorações diferentes que elas apresentam, elas atingem então esse bom preço no mercado. Um detalhe que eu não mencionei é que essas cultivares, elas ainda não exigem pagamento de royalties, elas não são cultivares protegidas e recebem muitas vezes esse nome até como denominações locais, mas então é interessante observar as características que essas inflorescências apresentam. Entre as espécies que não foram selecionadas, tem essa chamada Heliconia wagneriana. É uma planta que apresenta uma sazonalidade muito marcante, ela só produz no final do ano, fazendo com que então todos os produtores tivessem essa flor e saturassem o mercado e acarretassem então um baixo preço das hastes florais. E a inflorescência dela é semelhante a outras espécies que depois surgiram e que substituíram ela na comercialização. E a Heliconia niqueriense, um híbrido que apresenta uma reduzida durabilidade pós-colheita, de menos de 5 dias. É muito interessante para o paisagismo, mas não como flor de corte. Outra espécie não selecionada, embora seja uma que já foi muito utilizada no mercado, é essa chamada Heliconia cartácea, que como vocês podem observar, as cores são muito vibrantes, deslumbrantes.
Mas mesmo ela tendo essa característica, ela tem uma dificuldade muito grande de produção. A toceira, ela começa sendo produtiva, mas depois de um momento ela perde a força e desaparece e não aguenta os cortes frequentes. E devido a esse tamanho muito grande, ela tem um mercado bem restrito, embora ela apresente um elevado preço por inflorescência. Bem, então depois de estudar durante tantos anos, né, as helicônias, a gente criou essa tabela com aspectos sugeridos e não recomendados para indicação de espécies de helicônias de pequeno porte ou de grande porte para uso como flores de corte. Então, observando o número de perfilhos que elas emitiam, as inflorescências por toceira, a gente criou todo esse critério como sugestão para o momento em que você estiver avaliando uma espécie de helicônia, ver se ela tem potencial ou não para ser utilizado. Então, como exemplo, né, o período de florescimento é interessante que seja anual. Você não mantém uma planta em campo, cultivando, fazendo todo o manejo dela para ela só lhe produzir um certo período do ano. É interessante que tanto faça a inflorescência ereta ou pendente, mas ela não deve ser nem muito larga, nem muito apresentar um comprimento muito grande. Deve ser resistente na embalagem, facilitar a embalagem para evitar quebra, então ter essa raque, que é o ponto de união entre as brácteas que resista ao manuseio. Não deve apresentar serosidade ou pilosidade, porque dificulta na limpeza dessas helicônias. As hastes, elas não têm que ser muito grandes, elas podem ter de 80 centímetros a 1,5 metro. Tem helicônias que chegam a 10 metros de altura, então elas apresentam um pseudocaule com um diâmetro muito grande, que acaba então aumentando o peso dessas helicônias. Então, justamente por conta do diâmetro não ser maior que 3 centímetros. E aí uma série de outras características, como cores vibrantes, arranjo das brácteas em um plano só para facilitar a colocar dentro da caixa, porque quando ela é torcida, ela dificulta colocar dentro da caixa. Deve ter firmezas nas brácteas, não quebrar com facilidade. Se ela apresenta brácteas muito profundas e ela é ereta, ela acumula água ali dentro, e então pode ter aquele problema de presença de insetos. E uma série, então, aí de características que a gente levou em consideração para indicar, né, como referencial para selecionar plantas como flores de corte. Quando essas avaliações foram realizadas, objetivando para flor de corte, a gente viu que havia algumas espécies que podiam não ter potencial como para flor de corte, mas que tinham um potencial enorme para o paisagismo. E aí, então, foi também adaptado esses critérios para uso como plantas no paisagismo. Então, algumas características que eram consideradas importantes como flores de corte, elas não são tão importantes quando a gente indica como uso como planta ornamental. Então, não importa se as brácteas são eretas ou pendentes, se as plantas têm serosidade, elas podem até ter certa sazonalidade, mas é interessante que sejam anual para serem vistas ao longo do ano inteiro. É interessante que elas permitam serem facilmente visíveis dentro da toceira, e uma série então aí de características análogas ao que foi explicado em relação ao paisagismo, mas adaptadas em relação à floricultura, mas adaptadas para ela em relação ao paisagismo. Outro estudo que realizamos em parceria com professores do Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco foi o estudo da biologia floral de várias espécies de helicônias. E justamente, né, para avaliar como é que a gente podia ajudar a obter sementes de helicônias e com isso, em trabalhos de melhoramento, obter plantas diferentes. Então, o primeiro passo, né, a ser feito foi estudar a viabilidade do pólen e receptividade do estigma de helicônias. É interessante ressaltar que a flor das helicônias ela fica aberta por apenas um dia. As helicônias
é uma inflorescência e que apresenta várias brácteas por inflorescência e dentro dessas brácteas várias flores. Uma única planta, ela então apresenta diferentes estágios de abertura dessas flores e por um período de tempo muito longo. E os principais polinizadores aqui no Brasil são os beija-flores, que passam de planta em planta e com isso então transferem o pólen. E isso acaba então gerando uma série de híbridos naturais. Então nós seccionamos, né, removemos parte da bráctea e podemos coletar flores em vários estágios para ver então como é que estava se comportando a questão da viabilidade do pólen e a receptividade do estigma. Então foi um procedimento muito simples, realizado em campo, praticamente não foi em laboratório, porque se utilizou um microscópio portátil. Esse microscópio ele fica acoplado por um cabo USB a um laptop, a um computador, e permite então a gente ampliar a imagem e acompanhar então como é que estava a receptividade do estigma na fase de pré-antese, antese ou pós-antese. Então, com essa imersão em peróxido de hidrogênio, foi possível observar qual era a fase de maior receptividade do estigma, se pré-antese, antese ou pós-antese. E aí, essa receptividade do estigma nessas diferentes fases de abertura, utilizando o método de imersão em peróxido de hidrogênio, durante 2 minutos, permitiu a gente ver que a maioria das helicônias ela fica receptiva na fase de antese ou pós-antese. Simultaneamente a isso, foi coletado o pólen das anteras para ver a viabilidade desse pólen utilizando o método de coloração com carmim acético. Esse trabalho ele é interessante porque dessa forma a gente vê qual é o melhor ponto para poder coletar flores, para ter pólen, para introduzir em inflorescências, em flores de inflorescências, para fazer os cruzamentos. E se observou que a viabilidade do pólen nessas várias espécies de helicônia varia muito com o ponto de abertura das flores. Então, há espécies que vão apresentar maior viabilidade polínica na pré-antese e antese, outras mais na antese, pós-anteses, outras só na pré-antese. Então, é necessário, demonstrando que é necessário fazer um estudo bem específico e observar como se comporta cada espécie, caso se queira fazer, então, os cruzamentos. Então, essa metodologia é um trabalho que acompanha todos os experimentos para quando se pretende fazer os cruzamentos de helicônias para obter híbridos naturais ou então variabilidade para se ter novas cultivares. Outro experimento que conduzimos foi a caracterização agronômica de Antúria fini para folhagem de corte, a ser explorada aqui na zona da mata de Pernambuco. É uma planta nativa do Brasil e que apresenta essa folhagem muito interessante que chamou a atenção de uma produtora. E aí surgiu a ideia da gente caracterizar essa planta para esse fim. É interessante observar que ela tem uma variabilidade enorme de contorno da folha, comprimento do pecíolo da folha, largura da folha, tamanho da folha. E então nós observamos essa espécie, vendo quais seriam as características ideais para ela ser utilizada como flor de corte. E viu que é interessante que ela apresente um pecíolo longo da folha, que essa inserção dela, essa continuidade da folha em relação ao pecíolo, apresente um ângulo, uma continuidade, um ângulo de 180 graus e não um ângulo menor, muito menor do que isso ou maior, porque então ela não é horizontal, ela vai apresentar uma curva e ao colocar no arranjo essa curva pode dificultar a exploração dela na decoração em arranjos florais. Algumas dessas plantas apresentavam uma durabilidade acima de 100 dias, as folhas ficavam com qualidade visual acima de 100 dias, outras senesciam rapidamente, então demonstrando o quanto que tinha uma variabilidade para explorar essa planta como folhagem de corte.
Outro experimento que conduzimos no Laboratório de Floricultura foi a valoração de espécies nativas de páspalo como fonte de cultivares para cobertura de superfícies de solo. O páspalo é uma espécie nativa do Brasil e que tem um potencial muito interessante para ser utilizado como gramados, para diferentes usos de cobertura do solo. E essa imagem é do Banco Ativo de Germoplasma de Páspalo da Embrapa de São Carlos. E um pesquisador, em 2011, ele iniciou um trabalho, um pesquisador chamado Francisco Duber, ele iniciou esse trabalho de caracterização de acessos que existiam nesse banco, mas que era antes avaliado exclusivamente como para pasto, né, para alimentação animal, mas ele viu que tinha um potencial enorme para ser utilizado como gramados. E no primeiro experimento que ele conduziu, com mais de 40 acessos diferentes, ele observou que haviam acessos que exigiam cortes muito mais frequentes do que outros acessos. E um princípio básico de seleção seria que essa planta, esse acesso, ele não crescesse muito, uma vez que isso exigiria um trabalho de manutenção com os cortes. Então, como vocês podem observar aí, existem acessos que exigiam 15 cortes, 13 cortes ao longo de um ano, e outro que só exigiam 2 cortes ao longo de um ano. Mas essa não é a única característica a ser observada. Tem que também ser observado a capacidade de cobertura do solo, a quantidade de invasoras que pode ter associado a esse gramado, como é que fica essa planta depois de cortada. Então, uma série de características que são levadas em consideração para a seleção para uso como gramados. E então, em uma parceria da Universidade Federal Rural de Pernambuco com a Embrapa, a gente iniciou o trabalho de caracterização de páspalo para uso como cobertura de solo ou gramados aqui no estado de Pernambuco, na zona da mata. E as características que a gente avaliou foram qual era a altura que a planta ficava, o gramado ficava, qual era a capacidade de expansão, então, havendo o plantio em 1 metro quadrado, quanto é que ela expandia em relação a esse 1 metro quadrado, se ela emitia inflorescências, que não é um aspecto positivo, porque danifica o visual, a aparência do gramado, e um comparativo entre as plantas. Foi um experimento extremamente trabalhoso, porque a propagação é vegetativa e as plantas são plantadas a cada 10 centímetros, exigindo assim muita mão de obra e manejo. Então, é importante ressaltar quais são as características que os gramados eles devem apresentar para serem utilizados em jardins públicos ou então em residências. Uma alta velocidade de cobertura do solo, as plantas não apresentem um elevado crescimento, sendo então de altura baixa. Dessa forma, elas vão exigir pouca frequência de poda, que haja sempre a manutenção da coloração verde, que seja tolerante ao ataque de pragas e doenças e que tenha um bom potencial de competição com plantas invasoras. E como as pessoas elas podem se sentar nos gramados ou as crianças jogarem alguma coisa, é importante que elas tenham, essas espécies não tenham pilosidade nas folhas ou então nos talos, que pode gerar algum efeito urticante. Ao conduzir esse trabalho, foi observado que as poáceas, principalmente os pásparos, eles teriam uma forma muito diversificada de uso. Então, não só em gramados residenciais, mas também em estradas, em aeroportos ou então para uso em telhados verdes. E cada uma dessas formas de uso, você vai ter exigências de características diferentes para a seleção dessas plantas, porque essas espécies vão estar sujeitas a condições diferentes. Então, um exemplo, no caso de uso em telhados, não pode ter um sistema radicular agressivo que pode prejudicar
a parte de cobertura, não pode ter muita massa seca, porque pode acarretar risco de fogo, vamos dizer assim. Então, para cada forma de uso, tem critérios que devem ser observados. Então, como um outro exemplo de critérios de seleção, e aqui no caso para uso em estradas, é interessante que, novamente, tenha uma alta velocidade de cobertura do solo, para não deixar o solo descoberto e sujeito a intempéries, que o estabelecimento seja por sementes e não por propagação vegetativa, porque as extensões para cobertura para gramar em estradas são quilômetros, o que dificultaria se a propagação for vegetativa, sendo de muda por muda. Que essas plantas elas se desenvolvam em solos de baixa fertilidade, porque são cortes ou aterros, e aí os solos são de baixa fertilidade. Que não exija cortes frequentes, porque dificultaria essa frequência de cortes uma vez que você está numa estrada. E que tenha também boa competição com plantas invasoras, já que não vai ter tanta manutenção. E muitas vezes é interessante que se desenvolvam em solos compactados, porque é o que fica dos cortes ou dos aterros ou da movimentação de máquinas. E que não seja muito exigente em calagem ou adubação, seja um gramado rústico, porque não tem frequência, né, não se adota essa adubação. E também a tolerância à queimada, já que é um aspecto, um fato que pode acontecer, acontece com frequência em áreas de beiras de estrada. Ainda nessa linha de pesquisa com gramíneas, se viu que também uma série de espécies de poáceas têm características interessantes para serem utilizadas em paredes verdes. E aí, então, foi desenvolvido um trabalho em parceria com a Universidade de Sevilha, adotando um sistema desenvolvido por eles, desses painéis de tecido, no qual foi avaliado 8 materiais diferentes para utilização em paredes verdes, vendo as questões de coloração da folha, altura, o quanto se projeta para frente em relação ao painel, se elas florescem ou não, como se comporta o sistema radicular e também se comporta em diferentes períodos do ano. Nessa mesma linha de pesquisa de avaliação de plantas para serem utilizadas em paredes verdes, está sendo desenvolvido um trabalho de seleção de critérios a serem utilizados para indicar marantáceas em paredes verdes. Então, marantáceas temos várias espécies, né, nativas do Brasil, e que ainda são pouco exploradas no paisagismo e teriam um potencial enorme para serem utilizados em paredes verdes em áreas internas. Esse trabalho também está sendo realizado em parceria com a Universidade de Sevilha e é parte das atividades de uma doutoranda em um estágio virtual com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, a ideia dessa palestra foi justamente mostrar para vocês o quanto que pode ser diversificada a produção de plantas ornamentais. Mas o que a gente precisa fazer é o aumento da comercialização de espécies nativas. Mas para isso é necessário investimento em pesquisa. Não só a pesquisa de caracterização, pré-melhoramento dessas nossas plantas tropicais, mas também depois todas as outras etapas de propagação, de cultivo, de manejo, para trazê-las para o comércio, trazê-las para o mercado nacional e internacional. E então, com isso, eu finalizo a minha palestra. Eu gostaria muito de agradecer o convite ao Laboratório de Floricultura, ao LaFlor, né, onde onde todas as atividades são desenvolvidas pelos meus orientados e estudantes, parceiros, ao grupo de pesquisa de floricultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do CNPq, que envolve várias instituições e vários pesquisadores distribuídos não só no Brasil, como também em outros países. E eu não posso deixar de agradecer também a todos os parceiros produtores
que permitiram eu conduzir mais de 20 projetos, avaliando todo o potencial das nossas plantas nativas para serem utilizadas ou como plantas ornamentais ou na floricultura. A todos, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato então por esse e-mail vivian.loges2@ufrpe.br. Até logo.